Fala galera, sejam bem-vindos à aula de Química. Hoje eu vou falar sobre uma importante propriedade periódica que é a eletronegatividade. Diante disso, imagine a ligação entre dois átomos, o hidrogênio e o cloro, certo? O hidrogênio possui na sua última camada um elétron, o cloro possui 7 elétrons. Em uma ligação covalente, esses dois átomos vão compartilhar os elétrons em uma ligação. Se eu for representar a ligação, eu vou representar o elétron do hidrogênio mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Isso devido à existência por parte do cloro de uma força de atração maior sobre os elétrons da ligação do que o hidrogênio. A essa força de atração que o cloro exerce sobre os elétrons da ligação, nós chamamos de eletronegatividade. Ou seja, a eletronegatividade do cloro é maior do que a eletronegatividade do hidrogênio. Essa diferença sempre surge quando tem uma ligação formada entre elementos químicos diferentes. Se eu representasse uma nuvem eletrônica aqui, a nuvem ficaria mais ou menos desse jeito. Uma grande parte de elétrons em torno do cloro e uma menor quantidade de elétrons em torno do hidrogênio. Assim surgem os polos positivo e o polo negativo. Onde há maior concentração de elétrons, a gente chama de polo negativo, que está saindo aqui em torno do cloro. E onde há menor concentração, a gente chama de polo positivo. Lembrando que isso é uma ligação covalente. E ela é justamente polar por ter essa diferença de eletronegatividade. Agora, vamos supor que uma outra molécula, uma outra ligação de mesmos átomos, hidrogênio com hidrogênio. As eletronegatividades dos átomos são iguais. Quando a eletronegatividade dos átomos é igual, a gente chama a molécula de apolar. Certo? Então, essa ligação é apolar. Lembrando que ambas são ligações covalentes. Então, essas ligações covalentes podem ser classificadas em polar, quando há diferença de eletronegatividade entre dois elementos químicos, e apolar quando não há diferença de eletronegatividade. E é possível calcular a diferença de eletronegatividade nas ligações, ou seja, a polaridade nas ligações. Agora vamos observar alguns exemplos. O hidrogênio possui eletronegatividade igual a 2,1, enquanto o cloro possui eletronegatividade igual a 3. Se eu fizer aqui a diferença, vai ser igual a 3 menos 2,1 igual a 0,9. Se eu fizer para o iodo e para o flúor, eu vou ter que a polaridade vai ser igual a 4 menos 2,5, que vai ser igual a 1,5. Ou seja, a ligação entre o iodo e o flúor é mais polar do que a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Agora observe a ligação entre o sódio e o cloro, que a diferença vai ser igual a 3 menos 0,9, que vai ser igual a 2,1, correto? Você está vendo que é um valor bem mais elevado que os outros? Essa ligação aqui entre o sódio e o cloro, ela deixa de ser covalente e passa a ser uma ligação iônica. Porque aqui o elétron vai sair do domínio do sódio e vai passar para o domínio do cloro. Vai ocorrer que a doação, caracterizando a ligação iônica. Toda vez que essa diferença
aqui for maior que 1,7, nós deixamos de ser uma ligação covalente e passa a ser uma ligação iônica, certo? Sendo uma propriedade periódica, vocês podem observar na tabela que a eletronegatividade ela aumenta quando os períodos diminuem e ela também aumenta com o aumento do número atômico. Essa aqui é a sequência dos elementos mais eletronegativos, sendo que a eletronegatividade cresce nesse sentido, no sentido da seta. Bom, galera, agora vamos falar sobre outra propriedade periódica, que é a eletropositividade. Perceba pelo nome que tem algo a ver com algo positivo no átomo, a tendência que ele tem de se tornar um átomo positivo, ou seja, a tendência que ele tem em ceder elétrons para formar uma ligação química. Essa facilidade de doar elétrons, nós os chamamos de átomo eletropositivo. Vamos entender agora essa imagem. Mas antes disso, vamos pensar aonde os átomos perdem elétrons. Bom, nós sabemos que é na sua última camada. Então, a eletropositividade vai crescer conforme o raio atômico, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Vindo de cima para baixo, aumenta o número do seu período, então aumenta o número de camadas. Enquanto mais longe do núcleo o elétron estiver, menor a atração com o núcleo. Mais fácil vai ser para perder esse elétron. Da direita para a esquerda, porque diminui o número atômico, diminui o número de prótons no núcleo do átomo, então diminui a atração entre o núcleo e a eletrosfera. Lembrando que os gases nobres que estão à direita da tabela não estão incluídos, pois os mesmos são estáveis. A variação da eletronegatividade e eletropositividade, eles vão variar em funções das outras propriedades da tabela periódica, que são essas aqui. Raio atômico. Quanto menor o raio atômico, maior será a força de atração da eletrosfera pelo núcleo. Ou seja, como a eletropositividade ela vai crescer conforme cresce o raio atômico, ela vai ser menor. E a eletronegatividade vai ser maior, pois maior será a força de atração se menor foi o raio. Como o raio é maior, a atração vai ser menor. Então, sempre um oposto ao outro. Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela mede a tendência de um átomo em receber um elétron na sua eletrosfera. Quanto maior for essa propriedade, maior será a sua eletronegatividade, ao contrário da eletropositividade, que se torna menor. Potencial de ionização indica a tendência do átomo em se tornar um íon positivo com valência mais 1, ou seja, perder um elétron. Quanto maior o seu valor, maior será a eletronegatividade. Então, vamos substituir aqui. Maior. Certo? E menor a eletropositividade. Pois, quanto maior o raio atômico de um elemento, menor a energia de ionização. Como a eletropositividade cresce conforme o raio atômico, vai ser menor a energia de ionização. E é isso, galera.